Olá a todos. Obrigado por visitarem este canal. Espero que o vídeo de hoje traga fé, esperança e paz de Deus para o seu coração. Um espaço criado para ser o seu escudo diário de oração, fé viva e proteção celestial em meio às lutas e desafios da vida. Aqui nos reunimos espiritualmente para fortalecer o coração, renovar a esperança e buscar a presença de Deus através da oração. Por isso, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para receber nossas orações poderosas todos os dias, permitindo que esta corrente de fé alcance você sempre que precisar de direção e consolo. Também convido você a deixar nos comentários a sua intenção de oração, porque neste espaço formamos uma verdadeira legião de luz, pessoas de diferentes lugares unidas por um mesmo propósito: interceder umas pelas outras, acreditando que a fé compartilhada pode transformar realidades e abrir caminhos onde antes parecia não haver saída. Que neste momento, a proteção divina, a sabedoria celestial e a intercessão poderosa dos santos arcanjos estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre cada membro da sua família. Talvez você esteja em um lugar silencioso agora. Talvez esteja apenas respirando profundamente enquanto ouve estas palavras. Mas existe algo acontecendo além do que os seus olhos físicos conseguem perceber. Neste exato segundo, enquanto o silêncio parece dominar o ambiente ao seu redor, existe uma movimentação intensa e invisível no reino espiritual, uma atividade que acontece nas dimensões celestiais, onde decisões espirituais são tomadas e batalhas são travadas. É como se uma guerra de proporções cósmicas estivesse acontecendo, uma disputa espiritual onde o seu nome e a sua história estão no centro da atenção. Você não chegou até este vídeo por causa de um algoritmo aleatório ou por um simples clique de curiosidade passageira. Há um propósito mais profundo por trás deste momento. O Tribunal do Céu, que simboliza a justiça divina e a autoridade de Deus sobre todas as coisas, emitiu um decreto de urgência em seu favor hoje. Esse decreto representa intervenção espiritual, uma autorização divina para que forças celestiais atuem em sua vida. E em resposta a esse chamado, 3 dos maiores generais do exército de Deus receberam uma ordem direta para intervir em sua história neste momento: os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Cada um deles carrega uma missão específica dentro do plano divino, e juntos representam proteção, direção e cura para aqueles que buscam o auxílio do céu. Existe agora um peso de glória que começa a se aproximar do seu ambiente, uma presença espiritual que pode transformar a atmosfera da sua casa e do seu coração. Essa presença vem para romper correntes invisíveis que talvez tenham prendido seus passos durante muito tempo, para quebrar as mordaças espirituais que tentaram silenciar sua voz, e também para remover as vendas que impediram você de enxergar as oportunidades e as promessas que Deus preparou para a sua vida, mesmo em meio ao deserto das Quilarizários. Dificuldades. Algo importante está sendo preparado neste momento. Por isso eu preciso que você pare por um instante tudo o que está fazendo e concentre sua atenção espiritual. A atmosfera deste momento é intensa, profunda e carregada de autoridade. Existe uma revelação sendo liberada. E se você ignorar aquilo que o Espírito Santo está prestes a mostrar através da ação desses 3 príncipes celestiais, talvez continue lutando batalhas que, na verdade, já foram vencidas na eternidade. Muitas vezes, insistimos em enfrentar sozinhos aquilo que Deus já derrotou no plano espiritual. Mas antes de mergulharmos no mistério desses 3 arcanjos, e antes de liberarmos juntos a oração de limpeza espiritual profunda, que tem autoridade para paralisar as forças do inferno, eu preciso fazer um pedido importante para você, que sente no fundo do coração que este pode ser o seu dia de libertação definitiva. Se você sente que sua vida se tornou um campo de batalha constante, onde cada conquista parece ser seguida por novas dificuldades, então, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho das notificações. Este é um espaço onde levantamos diariamente um exército de intercessores, pessoas que se unem em oração e fé para criar uma cobertura espiritual que fortalece aqueles que estão cansados de lutar sozinhos. Você não pode ficar de fora dessa corrente espiritual que estamos construindo juntos todos os dias.
Deixe também o seu like imediatamente, porque cada curtida funciona como um verdadeiro sinalizador de luz no mundo espiritual, uma declaração de que você aceita a intervenção divina em sua vida. Além disso, esse gesto simples ajuda esta mensagem de esperança a alcançar outros corações que talvez estejam à beira do desespero absoluto ou enfrentando momentos de profunda dor emocional. Compartilhe este vídeo agora mesmo com 7 pessoas que você ama, porque o número 7 representa a perfeição de Deus e simboliza a completude espiritual. Ao fazer isso, você estará simbolicamente estendendo o manto de proteção dos arcanjos sobre toda a sua árvore genealógica, cobrindo sua família e aqueles que fazem parte da sua história com uma corrente de oração e fé. E agora faça algo profético, algo simples, mas cheio de significado espiritual. Escreva nos comentários a frase: "Os arcanjos de Deus fazem uma limpeza na minha vida." Ao declarar essas palavras, permita que o peso dessa afirmação transforme a atmosfera ao seu redor, mudando a frequência espiritual do ambiente enquanto você se prepara para aquilo que vem a seguir. A primeira figura celestial que se levanta diante da sua dor é o poderoso arcanjo Miguel, aquele cujo nome ecoa através da eternidade como um grito de guerra que pergunta: quem é como Deus? O nome de Miguel representa a autoridade divina que se levanta contra tudo aquilo que tenta desafiar a justiça do Altíssimo. Miguel não é apenas mais um anjo de luz entre muitos. Ele é o príncipe das milícias celestes, o comandante dos exércitos espirituais de Deus, o executor da justiça divina e aquele que simbolicamente coloca a sola dos pés sobre a cabeça da serpente que tentou se levantar contra o povo de Deus. No livro do profeta Daniel, encontramos um exemplo poderoso dessa realidade espiritual. Ali vemos que, quando as respostas às orações pareciam retidas ou bloqueadas por principados e potestades das trevas que tentavam impedir a manifestação da vontade divina, foi Miguel quem se levantou como guerreiro celestial, entrando na batalha espiritual para romper aquele bloqueio invisível e garantir que a resposta de Deus chegasse ao seu povo que clamava com fé. E assim como naquele tempo, muitos acreditam que ele continua se levantando espiritualmente para proteger, defender e abrir caminhos para aqueles que confiam no poder do Deus Altíssimo. Foi Miguel quem desceu com sua espada flamejante para romper o bloqueio espiritual que tentava impedir o avanço do propósito de Deus na vida de muitas pessoas. E talvez, neste momento, você esteja enfrentando algo muito semelhante, um período em que parece que nada avança como deveria, em que suas finanças não prosperam apesar de todo o esforço, seus filhos parecem não ouvir seus conselhos e sua saúde começa a enfraquecer sem que exista uma explicação médica clara que justifique esse desgaste constante. Em muitas situações, somos levados a acreditar que tudo isso é apenas azar ou uma sequência de coincidências negativas. Mas existem momentos em que aquilo que está acontecendo revela algo mais profundo, uma resistência espiritual atuando nas regiões invisíveis, aquilo que muitos chamam de batalha no segundo céu. É exatamente nesse cenário que Miguel é enviado com autoridade divina para desembainhar a espada de luz e cortar os laços invisíveis de feitiçaria, inveja, acusações e até maldições hereditárias que tentaram paralisar o seu destino e bloquear os caminhos que Deus preparou para a sua vida. Miguel não é apenas um símbolo de proteção, ele é reconhecido como o grande defensor do povo de Deus, o comandante das milícias celestiais. E quando ele entra em cena em uma batalha espiritual, o inimigo não encontra outra opção senão bater em retirada imediata. Imagine agora, com os olhos da fé, esse poderoso general celestial, posicionado diante da porta da sua casa como um guardião firme e vigilante, impedindo que o espírito da morte, da divisão, da escassez e da destruição atravesse o limiar do seu lar. O mesmo Miguel que, no livro do Apocalipse, liderou os anjos em uma batalha gloriosa contra o dragão e o expulsou das regiões celestiais. É o mesmo que agora levanta essa autoridade de expulsão sobre a sua vida neste momento de limpeza profunda. Isso significa que você não precisa mais viver dominado pelo medo das ameaças silenciosas que o inimigo tenta sussurrar em sua mente durante as madrugadas de inquietação. Porque aquele que guarda a sua vida não dorme nem se cansa, e ele enviou seu principal guerreiro
para garantir que nenhuma arma forjada contra você prospere. Contudo, a intervenção divina não termina apenas com a força da espada de Miguel. Logo atrás dessa manifestação de poder, surge algo igualmente necessário: a luz e a clareza trazidas por Gabriel. Se Miguel representa a espada que corta e remove os obstáculos espirituais, Gabriel é a trombeta que anuncia novos tempos e a voz que revela aquilo que estava oculto. Gabriel é conhecido como o arcanjo da revelação, o mensageiro celestial que traz boas notícias e remove a confusão que muitas vezes invade a mente daqueles que estão buscando direção. Foi Gabriel quem apareceu ao profeta Daniel para lhe conceder entendimento e sabedoria sobre visões difíceis, quem visitou Zacarias para anunciar um milagre que parecia impossível, e quem se apresentou a Maria para revelar o plano da salvação que mudaria a história da humanidade. Talvez hoje o seu maior inimigo não seja uma pessoa específica ou um problema visível, mas algo muito mais sutil: a dúvida constante, a incerteza que paralisa suas decisões e a névoa que cobre o seu futuro. Talvez você se sinta como alguém caminhando dentro de um labirinto, sem saber qual direção seguir, sem saber qual porta abrir ou qual escolha poderá finalmente resolver esse problema que parece não ter saída. É exatamente nesse momento que Gabriel se aproxima, trazendo sobre a sua mente o sopro do espírito de sabedoria e revelação. Ele vem trazer estratégia divina, clareza para seus pensamentos e direção para seus passos, como se estivesse entregando a você um mapa precioso que revela o caminho para o próximo nível da sua vida. Quando Gabriel fala, algo poderoso acontece dentro do coração humano. O medo começa a desaparecer, porque a verdade de Deus começa a brilhar como uma luz forte dentro da mente e da alma. Ele vem declarar que o tempo da esterilidade, do atraso e da frustração está chegando ao fim, que a promessa que parecia morta voltará a viver e que os planos de Deus para a sua vida continuam sendo planos de paz e não de mal. Por isso, prepare seus ouvidos espirituais, pois nas próximas horas ou nos próximos dias, você poderá experimentar sonhos significativos, percepções profundas, encontros inesperados ou ideias que surgem de forma clara e repentina. Esses momentos não serão simples coincidências, mas sinais da voz de Gabriel guiando seus passos para fora da confusão e limpando toda a névoa mental que o mundo tentou depositar sobre você. E para completar essa poderosa tríade de cuidado celestial, Deus envia Rafael, conhecido como o médico de Deus, o arcanjo que traz o bálsamo de Gileade para curar as feridas que muitas vezes ninguém consegue ver. No livro de Tobias, Rafael se apresenta como aquele que cura, protege e guia com segurança aqueles que caminham com fé. Ele é reconhecido como o protetor dos viajantes, o guardião das jornadas, e também como o restaurador das famílias que foram feridas por conflitos, doenças ou tristezas profundas. Quantas feridas emocionais você talvez carregue dentro do peito neste momento? Dores silenciosas que têm impedido você de experimentar plenamente a alegria de viver. Quantas doenças físicas têm roubado sua energia e diminuído sua esperança dia após dia? Rafael se aproxima exatamente dessas áreas fragilizadas da vida. Imagine agora Rafael entrando silenciosamente no seu quarto, aproximando-se de você com compaixão, entrando também nos hospitais, nos lugares de dor e nas casas onde existem lágrimas escondidas, aproximando-se do centro da sua dor para aplicar o bálsamo do céu, trazendo cura, renovação e esperança para cada parte da sua história que precisa ser restaurada. Entrando silenciosamente no centro da sua dor mais profunda para realizar aquilo que pode ser comparado a uma verdadeira cirurgia espiritual, Rafael, o médico de Deus, aproxima-se com compaixão e autoridade celestial para tocar áreas da sua vida que ninguém mais consegue alcançar. Ele traz consigo o remédio que vem diretamente do céu, um bálsamo espiritual capaz de curar o seu coração partido, restaurar um casamento que parecia estar em ruínas e devolver a visão espiritual que o sofrimento, as decepções e as perdas tentaram apagar ao longo do tempo. Rafael não se limita apenas a curar o corpo físico. Sua missão é muito mais ampla, pois ele também cura as relações humanas, reconcilia corações que estavam afastados e remove a cegueira espiritual,
que muitas vezes impede os familiares de se compreenderem e se amarem novamente. Onde antes havia falta, confusão, frieza ou distância emocional, Rafael traz a providência divina que reorganiza circunstâncias e abre novos caminhos de reconciliação. Quando Rafael caminha ao seu lado, aquilo que antes parecia um caminho perigoso começa a se tornar seguro e a jornada que parecia cansativa e interminável começa a se transformar em um percurso de vitória e esperança renovada. É importante compreender que esses três arcanjos trabalham em perfeita harmonia, como parte de uma estratégia divina cuidadosamente preparada pelo céu. Enquanto Miguel se levanta como o grande guerreiro celestial para combater os inimigos externos que tentam atacar sua paz, Gabriel ilumina os seus caminhos internos, trazendo clareza, discernimento e direção para as decisões da sua vida, enquanto Rafael se dedica a curar as feridas do passado que poderiam impedir você de avançar com liberdade. Trata-se de uma verdadeira operação completa de resgate e limpeza espiritual. Deus não enviou apenas um ajudante para oferecer apoio momentâneo. Ele enviou o alto comando do céu para garantir que você não seja apenas alguém que sobrevive às batalhas da vida, mas alguém que emerge delas como um vencedor absoluto, restaurado e fortalecido. A batalha que você está enfrentando é real e muitas vezes se manifesta na forma de medo, ansiedade, tristeza ou confusão. Mas o socorro que chegou até você neste momento é muito superior a qualquer força contrária. O inimigo pode até levantar exércitos de sombras e tentar espalhar desânimo ao seu redor. Mas nós caminhamos sob a luz inacessível de Deus, manifestada através desses ministros celestiais, que são como labaredas de fogo enviadas para proteger, orientar e restaurar aqueles que confiam no Senhor. Talvez você consiga perceber que algo começa a mudar no ambiente espiritual enquanto estas palavras são pronunciadas agora. É como se uma nova atmosfera estivesse sendo estabelecida ao seu redor. Isso acontece porque o Espírito Santo confirma neste momento que a sua oração foi ouvida no céu e que a resposta que você aguardava não está apenas a caminho. Ela já começou a se manifestar em sua vida. Você não precisa mais carregar sozinho o peso do mundo sobre os seus ombros, porque agora os ombros dos arcanjos estão sustentando a sua causa diante do trono de Deus. Agora, meu irmão e minha irmã, prepare o seu coração para um momento de intercessão profunda e de limpeza espiritual. Vamos juntos convocar essas autoridades celestiais em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, aquele diante de quem todo o poder se dobra e toda a escuridão perde a sua força. Isso não é apenas uma reza vazia ou uma repetição sem sentido. Trata-se de um decreto espiritual, uma declaração de guerra contra tudo aquilo que tentou aprisionar a sua paz e impedir a sua liberdade. Porém, antes de prosseguirmos, sinto fortemente no coração que Deus deseja tocar alguém que está ouvindo estas palavras e que precisa liberar o perdão para que essa limpeza espiritual seja completa e verdadeira. O inimigo muitas vezes utiliza a mágoa como um gancho invisível para manter a pessoa presa ao passado, impedindo-a de avançar para aquilo que Deus preparou. Por isso, neste momento, peça que Rafael toque essa ferida emocional e cure essa mágoa profunda para que Miguel possa expulsar o acusador que tenta aprisionar sua mente e para que Gabriel possa abrir diante de você uma nova visão de futuro, cheia de esperança e direção. E se você ainda não compartilhou esta mensagem, faça isso agora, porque a luz que você decide compartilhar com outros se transforma na mesma luz que se multiplica dentro da sua própria vida. Não retenha a bênção apenas para si. Torne-se um canal de libertação, esperança e restauração para aqueles que também precisam ouvir uma palavra de fé. Agora vamos orar com toda a força da nossa alma. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente a presença de Deus e imagine esses três arcanjos posicionados ao seu redor como guardiões celestiais, cercando sua casa, protegendo sua família e limpando cada canto escuro que ainda tentava permanecer escondido. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença com ousadia, reverência e fé, reconhecendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo de trevas que tentam influenciar o invisível.
Por isso, Senhor, conforme a tua palavra nos ensina, nós clamamos neste momento pela intervenção dos teus santos arcanjos. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste e defensor do povo de Deus, defendei-nos neste combate espiritual. Sede o nosso amparo contra todas as ciladas e maldades do inimigo. Pelo poder de Deus, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo procurando perder as almas. Miguel, neste momento, levanta a tua espada de luz sobre a vida desta pessoa que ora com fé, protege sua casa, guarda sua família e fortalece seu espírito, para que nenhuma força contrária possa prevalecer contra aqueles que pertencem ao Senhor. Desembainha agora a tua espada poderosa sobre a casa desta pessoa que me ouve neste momento, ó São Miguel Arcanjo, e deixa que a autoridade celestial se manifeste dentro deste lar, que a tua presença guerreira atravesse cada ambiente desta casa e que nenhuma força contrária permaneça de pé diante da luz que vem de Deus. Corta com a tua espada toda corrente de vício que tenta aprisionar a mente e o coração, rompe toda a amarra invisível de depressão que pesa sobre a alma e destrói completamente qualquer plano de destruição que tenha sido levantado contra esta família. Que o teu escudo de fogo se levante agora como uma muralha espiritual ao redor desta casa, protegendo os filhos, guardando o trabalho, preservando a saúde e fortalecendo cada área da vida deste servo de Deus. Que nenhum mal se aproxime da sua tenda, que nenhuma sombra de ameaça encontre espaço para permanecer e que o terror noturno não encontre lugar neste lar. Que a paz de Deus reine sobre cada quarto, cada porta e cada janela desta casa. São Gabriel Arcanjo, portador das mensagens divinas e mensageiro da esperança que vem do céu, aproxima-te agora desta pessoa e sopra sobre a sua mente e sobre o seu coração a clareza que vem da presença de Deus. Remove toda a confusão que perturba os pensamentos, dissipa toda a ansiedade que rouba a paz e afasta todo o medo que tenta dominar o futuro. Que a luz da sabedoria divina ilumine aquilo que antes parecia obscuro, traz a clareza necessária, traz a resposta que este coração tanto busca hoje e revela o caminho certo que deve ser seguido. Direciona os passos nos negócios, abre a visão para novas oportunidades e traz também harmonia e entendimento para a vida sentimental. Que a tua trombeta celestial anuncie neste momento um novo tempo na vida desta pessoa, um tempo de boas notícias, de portas abertas, de caminhos inesperados e de milagres que surpreendem a lógica humana. Que cada palavra de maldição que algum dia foi lançada contra esta pessoa seja agora anulada pela tua voz de verdade. Que toda mentira seja silenciada e que apenas a verdade de Deus permaneça firme. Revela os tesouros escondidos que estavam ocultos, mostra as oportunidades que estavam invisíveis e libera as estratégias divinas necessárias para vencer cada desafio que surgir pelo caminho. Que este homem e esta mulher recebam agora a paz que excede todo o entendimento humano. Aquela paz que permanece mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, porque nasce da confiança de que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. São Rafael Arcanjo, médico de Deus e guia daqueles que caminham por caminhos incertos, estende agora as tuas mãos curadoras sobre este corpo e sobre esta alma que se colocam diante da presença do Altíssimo. Toca profundamente onde a dor se instalou e libera a restauração que vem do céu. Cura as enfermidades que para os homens parecem incuráveis, mas que para Deus são plenamente possíveis. Restaura os tecidos enfraquecidos, fortalece os órgãos cansados, purifica o sangue e renova a mente para que pensamentos de vida e esperança voltem a habitar neste coração. Porém, acima de tudo, Rafael, toca nas feridas invisíveis da alma, aquelas que ninguém vê, mas que carregam histórias de dor. Cura os traumas da infância que deixaram marcas profundas. Cura as decepções amorosas que abalaram a confiança e remove as cicatrizes da rejeição que tentaram diminuir o valor desta vida. Guia esta pessoa pelos caminhos seguros da existência, protege cada passo nos seus deslocamentos e viagens e traz a provisão divina necessária para que nada falte sobre a sua mesa. Que o pão nunca falte, que a dignidade permaneça e que a paz seja constante dentro deste lar. Que a alegria do Senhor, que é a nossa verdadeira força, seja restaurada agora através da tua intercessão amorosa.
Que a harmonia volte a reinar neste casamento, que as palavras de reconciliação substituam os silêncios de dor e que pais e filhos voltem a se abraçar em perdão, compreensão e amor verdadeiro. Senhor Deus, neste momento nós selamos esta oração de limpeza profunda com o precioso sangue de Jesus Cristo, o selo eterno da nossa vitória definitiva. Declaramos com fé que os céus estão abertos sobre esta casa e sobre esta vida, e que os teus arcanjos já estão em operação neste instante, trabalhando na sala, na cozinha, nos quartos, na mente, no coração e até mesmo na vida financeira desta pessoa. Não aceitamos mais a derrota, não aceitamos mais a escassez e não aceitamos mais viver debaixo do domínio do medo. Somos filhos do Rei dos Reis, somos herdeiros das promessas divinas e caminhamos com a certeza de que o exército mais poderoso do universo luta ao nosso lado neste exato momento. Obrigado, Senhor, porque Tu ouves o nosso clamor mesmo quando ele nasce do silêncio da alma. Obrigado por enviares Miguel, Gabriel e Rafael para nos socorrer, nos proteger e nos restaurar. Declaramos com fé que a partir de hoje a nossa história começa a mudar, que a nossa frequência espiritual se eleva e que a nossa vitória será manifesta para que todos vejam e glorifiquem o Teu santo nome. Meu querido amigo, minha querida amiga, permita-se agora sentir a paz que invade o seu ser neste momento. Talvez você perceba um calor suave, um leve tremor no corpo, ou simplesmente uma tranquilidade profunda que acalma o coração. Essa sensação é a evidência de que algo mudou no mundo espiritual, de que a batalha mudou de mãos e de que a limpeza espiritual foi realizada. Você não está mais lutando sozinho. Os arcanjos estão posicionados ao seu redor. Miguel está à sua frente abrindo caminhos onde antes havia obstáculos. Gabriel está ao seu lado sussurrando sabedoria e direção para cada decisão importante, e Rafael está atrás de você curando o rastro de dor que o passado deixou. Neste momento você se torna como uma fortaleza protegida pelo céu. E agora eu quero convidar você a fazer algo muito importante. Não guarde essa experiência espiritual apenas para si. Compartilhe aquilo que você sentiu durante esta oração de limpeza, porque a sua experiência pode se tornar a esperança que outra pessoa precisa para continuar acreditando que Deus ainda está agindo poderosamente na vida de quem confia nele. Sua experiência pode se tornar exatamente a âncora de fé que outra pessoa precisa neste momento para não desistir da própria caminhada. Muitas pessoas chegam até aqui carregando dores silenciosas, dúvidas profundas e batalhas que ninguém ao redor consegue compreender. Por isso, não guarde apenas para si aquilo que você sentiu durante este momento de oração e reflexão. Compartilhe sua experiência, porque às vezes um simples testemunho, uma palavra de esperança ou um relato sincero pode iluminar o caminho de alguém que está quase perdendo a força para continuar. Vá até os comentários e conte o que aconteceu em seu coração durante esta oração, pois sua voz pode ser usada como instrumento de encorajamento para outra pessoa que está lutando agora mesmo contra o desespero. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso neste momento, porque amanhã teremos uma nova convocação espiritual, um novo momento de oração e fortalecimento da fé, e você não deve quebrar esse ciclo de proteção espiritual que estamos construindo juntos. Aqui, dia após dia, levantamos uma corrente de oração que alcança vidas em diferentes lugares, criando um espaço onde a fé se renova e a esperança volta a florescer. Curta este vídeo, compartilhe com aqueles que você ama e permaneça caminhando na luz. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você neste momento e permaneça sobre sua vida. Que a proteção dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael envolva você, sua casa e toda a sua família, hoje e para sempre. Amém. Declare com convicção em seu coração: eu creio e tomo posse da minha vitória e da minha limpeza espiritual agora. A batalha espiritual que enfrentamos diariamente muitas vezes acontece de forma silenciosa, invisível aos olhos humanos. Mas isso não significa que ela seja fraca ou inexistente. Pelo contrário, ela pode ser extremamente intensa e feroz. Muitas pessoas caminham pela vida como se o mundo espiritual simplesmente não existisse, ignorando completamente a realidade da presença dos anjos e também das forças que tentam agir contra a luz. E é exatamente nesse ponto que o inimigo encontra a sua maior vantagem.
Quando alguém ignora essa dimensão espiritual, torna-se vulnerável, como um soldado que entra em um campo de batalha sem armadura, sem proteção e sem consciência do perigo ao redor. Mas hoje algo mudou. Hoje o véu foi removido diante de você. Você recebeu a revelação de que não está sozinho, de que existe uma assistência celestial disponível para aqueles que buscam a Deus com fé. A presença do arcanjo Miguel em sua vida representa um poderoso protetor contra as injustiças que muitas vezes tentam atingir sua dignidade. Pense por um momento em quantas vezes você foi injustiçado no trabalho, quantas vezes pessoas tentaram manchar sua reputação com mentiras, fofocas ou acusações distorcidas. Essas situações podem ferir profundamente o coração humano. Porém, Miguel é conhecido como aquele que se levanta para defender a verdade. Ele representa a justiça divina em ação. Ele age como um defensor celestial que não perde causas diante da mentira, porque a verdade que vem de Deus sempre encontra o caminho para se manifestar. Quando você invoca a proteção de Miguel, você está declarando que escolhe viver sob a justiça de Deus. E essa justiça é firme e implacável contra tudo aquilo que oprime ou distorce a verdade. Agora pense no arcanjo Gabriel. Vivemos em uma época marcada por excesso de informação, mas ao mesmo tempo por uma escassez profunda de verdadeira sabedoria. Todos os dias somos bombardeados por notícias, opiniões, notificações e vozes que tentam nos dizer o que devemos fazer, como devemos viver e até quem devemos ser. Nesse oceano de ruídos constantes, muitas vezes a voz de Deus acaba ficando abafada ou difícil de discernir. É exatamente nesse contexto que Gabriel exerce um papel fundamental. Ele é conhecido como o mensageiro celestial, que ajuda a alinhar a sua frequência espiritual com a frequência do céu. Gabriel atua como aquele que limpa os canais de comunicação do coração humano, permitindo que a verdade espiritual se torne mais clara. Quando você ora pedindo a ajuda de Gabriel, está pedindo um filtro espiritual, uma capacidade de discernimento que o ajude a distinguir aquilo que vem de Deus daquilo que é apenas distração ou confusão. Ele traz a mensagem que você precisa ouvir no momento certo, especialmente quando você está diante de decisões difíceis que tiram o seu sono e inquietam o seu coração. Muitas vezes a resposta que você procura não está em um livro, nem em um conselho humano, mas em um momento de silêncio profundo, onde Gabriel pode plantar uma semente de revelação dentro do seu espírito. E então chegamos ao arcanjo Rafael, cuja presença simboliza cuidado, restauração e cura. Em um mundo tão ferido e cansado, como precisamos dessa presença? Não estamos falando apenas das doenças físicas causadas por vírus ou bactérias, mas também das doenças da alma, que muitas vezes passam despercebidas. A solidão se tornou uma epidemia silenciosa em nosso tempo. A falta de propósito e de direção se tornou uma praga que corrói lentamente a esperança de muitas pessoas. Rafael é o arcanjo que nos lembra que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele nos ensina que a verdadeira cura começa dentro do coração e depois se manifesta nas demais áreas da vida. Muitas vezes, buscamos a cura para um sintoma físico, tentando aliviar apenas aquilo que aparece na superfície. Mas a raiz do problema pode estar escondida em dores antigas, em feridas emocionais ou em falta de perdão que permanecem guardadas há muitos anos. Rafael é aquele que vai até a raiz dessas dores. Ele desenterra aquilo que está escondido e precisa ser tratado para que a vida possa florescer novamente. Ele é o guia que segura a sua mão quando o caminho parece escuro e diz com suavidade ao seu espírito: não tenha medo, eu conheço o caminho que leva de volta à luz. Quando esses três arcanjos atuam juntos em sua vida, forma-se simbolicamente um triângulo de proteção espiritual que o inimigo não consegue romper. Miguel representa a força que protege e luta. Gabriel representa a inteligência e a revelação que orienta. E Rafael representa o cuidado e a cura que restauram o coração humano. Com essa cobertura espiritual atuando sobre a sua vida, você começa a se tornar firme e inabalável diante das adversidades. Porém, é importante lembrar de algo essencial. A autoridade desses mensageiros celestiais em sua vida é proporcional ao nível da sua entrega a Deus. Os anjos não agem por vontade própria nem seguem caprichos humanos. Eles são ministros do Senhor e obedecem à palavra de Deus com absoluta fidelidade.
Isso significa que quanto mais você decide viver em conformidade com os princípios divinos, buscando a verdade, a justiça e a santidade em suas atitudes diárias, mais espaço você cria para que os arcanjos atuem com poder em seu favor. Quando uma pessoa decide alinhar sua vida com aquilo que Deus ensina, ela passa a oferecer aquilo que poderíamos chamar de fundamento espiritual legítimo para que o céu intervenha em sua história. Não faz sentido pedir a espada de Miguel enquanto se usa a própria língua para ferir os outros com palavras duras, críticas destrutivas ou acusações injustas. Da mesma forma, não adianta pedir a cura de Rafael enquanto continuamos alimentando mágoas, ressentimentos ou hábitos que enfraquecem o corpo e contaminam o coração. A oração de limpeza espiritual exige também uma vida de vigilância constante, uma decisão diária de escolher o bem, de abandonar aquilo que enfraquece a alma e de permanecer firme naquilo que fortalece a comunhão com Deus. Por isso eu quero encorajar você a transformar essa oração em um hábito verdadeiro, algo presente no seu cotidiano. O mundo espiritual está sempre em movimento. Todos os dias novas estratégias são montadas nas regiões invisíveis contra aqueles que desejam viver com propósito. Mas ao mesmo tempo, todos os dias, o céu libera novas misericórdias para aqueles que buscam a presença de Deus. Ao acordar pela manhã, antes mesmo de mergulhar nas preocupações do dia, reserve um momento para saudar com fé os arcanjos enviados por Deus para proteger e orientar sua caminhada. Peça que Miguel guarde sua saída e sua entrada, protegendo cada passo que você dará ao longo do dia. Peça que Gabriel ilumine suas conversas, reuniões e decisões, para que suas palavras sejam guiadas pela sabedoria e pela verdade. Peça que Rafael proteja sua saúde física, emocional e também seus relacionamentos, trazendo cura e equilíbrio para aquilo que precisa ser restaurado. Quando você começa a fazer isso com sinceridade, sua casa deixa de ser apenas um espaço físico e se transforma em um verdadeiro quartel-general de oração. A atmosfera espiritual do ambiente começa a mudar pouco a pouco. Você perceberá que até mesmo as visitas sentirão algo diferente ao entrar. Pessoas que antes vinham com disposição para discutir ou provocar conflitos perderão o desejo de brigar. Pessoas que vinham para sugar sua energia, trazer negatividade ou criar problemas se sentirão desconfortáveis e acabarão saindo rapidamente. Isso acontece porque a luz de Deus possui uma característica natural. Quando ela se manifesta com intensidade, as trevas não conseguem permanecer no mesmo espaço. Antes de encerrarmos esta parte, eu quero convidar você a fazer algo profundo e cheio de compaixão. Pense agora em alguém que esteja passando por uma batalha de saúde neste momento. Talvez seja alguém que recebeu um diagnóstico difícil ou alguém que está lutando há muito tempo contra uma dor crônica que parece não ter fim. Traga essa pessoa à sua mente com carinho e fé. Agora imagine que estamos enviando o arcanjo Rafael até ela neste exato instante. Visualize a luz verde da cura de Rafael envolvendo essa pessoa completamente, penetrando em cada célula do corpo, restaurando aquilo que foi danificado e trazendo esperança para o coração. O poder da intercessão é extraordinário porque ele não conhece limites de espaço ou distância. Onde quer que essa pessoa esteja agora, o arcanjo pode chegar. E se por acaso você, que está ouvindo estas palavras, é a própria pessoa que precisa dessa cura, então receba neste momento o toque restaurador de Rafael. Permita-se sentir o alívio chegando lentamente, como uma brisa suave que renova suas forças. Sinta a renovação tomando conta do seu corpo e da sua mente. A doença não tem a última palavra sobre sua história. A vida que vem de Deus começa a fluir agora em cada veia, em cada nervo, em cada osso, trazendo vitalidade, esperança e força renovada. Meu irmão, minha irmã, aquilo que vivemos aqui hoje não é apenas um momento de reflexão passageira, mas o início de um novo ciclo espiritual na sua vida. O deserto que parecia interminável começa a ficar para trás. Diante de você já se abre a terra prometida da restauração, da paz e da alegria. E o mais importante é que você não caminhará sozinho nessa nova etapa. Você seguirá acompanhado pela milícia celeste, por mensageiros que foram enviados para guardar seus passos. Por isso, mantenha seu coração cheio de gratidão, mantenha sua mente voltada para aquilo que vem do alto, e nunca se esqueça de que você é profundamente amado por Deus com um amor eterno.
O Senhor dos Exércitos está com você, e o Deus de Jacó continua sendo o seu refúgio seguro em todos os momentos. Caminhe em paz, caminhe com força, e lembre-se sempre da pergunta que ecoa através dos céus: quem é como Deus? A resposta permanece a mesma através de todos os tempos: ninguém, absolutamente ninguém. Que a paz de Cristo reine em seu lar hoje, amanhã e para sempre. Amém. E antes de seguir adiante, pare por um instante e reflita sobre algo que muitas vezes passa despercebido: a complexidade da proteção que existe ao seu redor. Quantas vezes você pensou que escapou de um perigo por pura sorte? Aquele carro que quase te atingiu, mas parou a poucos centímetros. Aquela decisão de última hora de não ir a um lugar que depois se mostrou perigoso. Aquele mal-estar repentino que te impediu de aceitar uma proposta que mais tarde se revelaria como uma armadilha para a sua vida. Muitas vezes chamamos essas coisas de coincidência ou acaso, mas na realidade muitas dessas situações são resultado da ação discreta e poderosa dos arcanjos que trabalham silenciosamente limpando o seu caminho. Miguel, por exemplo, muitas vezes age como um escudo invisível colocado diante de você, interceptando perigos antes mesmo que você perceba que eles existiam, desviando silenciosamente dardos inflamados que você sequer chegou a perceber. Miguel atua muitas vezes como um escudo invisível colocado diante da sua vida, interceptando perigos espirituais e circunstâncias que poderiam ter causado grande destruição. Gabriel, por sua vez, age de forma sutil dentro da sua percepção, influenciando os seus instintos, despertando aquela sensação interior difícil de explicar, aquela pequena inquietação no coração, aquela pulga atrás da orelha que faz você perceber que algo não está certo e que talvez seja melhor parar, refletir ou mudar de direção antes de tomar uma decisão importante. Rafael, o restaurador e médico celestial, cuida da sua integridade física e emocional com uma atenção profunda, sustentando suas forças exatamente nos momentos em que você sente que não tem mais energia, quando o cansaço parece esmagador e quando você acredita que está prestes a desmaiar de tanto peso acumulado sobre os ombros. Quando começamos a reconhecer essa assistência angélica que nos acompanha de maneira constante, algo muda profundamente dentro da nossa postura diante das dificuldades da vida. Em vez de nos encolhermos de medo, dominados pela insegurança ou pelo desânimo, nós nos levantamos com a autoridade tranquila de quem sabe que não está sozinho e que possui as costas guardadas pelo céu. Imagine um rei caminhando por um território hostil, cercado por possíveis ameaças e sombras escondidas, mas que tem plena consciência de que seus 3 melhores generais estão a poucos passos de distância, observando cada movimento, atentos a cada detalhe e prontos para agir a qualquer momento. Esse rei não caminha com a cabeça baixa, nem com o olhar dominado pelo medo. Ele caminha com dignidade, com postura firme e com a confiança de quem sabe que está protegido. É exatamente assim que Deus deseja que você caminhe a partir de hoje. O inimigo deseja ver você rastejando pela vida, mendigando atenção, carregando culpa, chorando pelos cantos e acreditando que está sozinho. No entanto, os arcanjos foram enviados para levantar você novamente, para lembrar que a sua identidade verdadeira não é a de alguém derrotado, mas a de um embaixador do reino dos céus vivendo aqui na terra. A batalha espiritual também é vencida através de uma arma poderosa que muitas vezes é esquecida: o louvor. Quando você escolhe louvar a Deus mesmo no meio da tribulação, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Você cria uma verdadeira confusão no acampamento inimigo, porque o adversário espera que você reclame, que murmure, que amaldiçoe o seu dia e que se entregue ao desespero. Mas quando você abre a boca e declara com fé: bendito seja o nome do Senhor, você libera uma frequência espiritual que imediatamente atrai a presença dos anjos. Os anjos vivem em adoração constante diante do trono de Deus, e quando você decide adorar aqui na terra, mesmo em meio à dor, você se une ao coro eterno deles. Nesse momento, algo semelhante a um portal espiritual se abre entre o céu e a terra, conectando o seu louvor humano com a adoração celestial. É por isso que, em momentos de grande angústia, a estratégia mais poderosa não é tentar resolver todos os problemas com suas próprias mãos ou lutar sozinho contra circunstâncias impossíveis, mas levantar as mãos para o céu e adorar com fé sincera.
Miguel, Gabriel e Rafael se sentem plenamente à vontade em um ambiente de adoração verdadeira, porque é nesse ambiente que a presença de Deus se manifesta com maior intensidade. Agora, eu quero convidar você para um pequeno exercício de fé. Olhe mentalmente para o maior problema que você enfrenta hoje. Pode ser uma dívida que parece impossível de pagar, um divórcio que feriu profundamente o seu coração, uma doença que trouxe medo, ou até um vício que tenta aprisionar sua vontade. Observe esse problema e diga dentro da sua mente com convicção: você é pequeno diante do meu Deus e do exército que Ele enviou para me ajudar. Não conceda ao seu problema mais importância do que ele realmente possui. Ele é temporário, passageiro e limitado. A palavra de Deus, ao contrário, é eterna e permanece para sempre. Os arcanjos enviados por Deus continuam firmes em sua missão, e a vitória conquistada por Cristo na cruz é definitiva e irreversível. O inimigo já foi derrotado. Ele apenas tenta arrastar o maior número possível de pessoas para compartilhar da sua própria derrota. Mas você não fará parte dessa queda, porque a sua história foi resgatada. Você foi marcado pelo sangue, separado para um propósito maior e reconhecido como propriedade exclusiva de Deus. Enquanto nos aproximamos do final desta mensagem de limpeza profunda, quero reforçar algo extremamente importante: a perseverança na fé. A história de Daniel nos mostra que ele orou durante 21 dias, antes que a resposta se manifestasse visivelmente. Não porque Deus demorou a ouvir sua oração, mas porque naquele período estava acontecendo uma intensa batalha no mundo espiritual. Portanto, se você orou hoje e as circunstâncias ainda parecem as mesmas amanhã, não desista. Continue orando, continue declarando fé, continue buscando a presença de Deus. A cada oração que você faz, você está enviando reforços espirituais para a batalha. A cada decreto de fé que você proclama, Miguel desfere um golpe ainda mais forte contra as forças contrárias. A cada momento de busca sincera, Gabriel traz uma luz mais intensa para iluminar o seu caminho. E a cada lágrima de arrependimento ou de entrega, Rafael aplica um bálsamo ainda mais profundo sobre as áreas feridas da sua vida. A vitória muitas vezes se constrói como um processo de perseverança contínua. Os arcanjos não desistem de você em nenhum momento, e por isso você também não deve desistir de si mesmo, nem desistir de Deus. Permita que esta palavra penetre profundamente nas juntas e nas medulas do seu ser hoje, alcançando as partes mais profundas da sua alma e despertando dentro de você uma fé renovada, firme e cheia de esperança para continuar caminhando com coragem, sabendo que o céu luta ao seu favor. Que esta palavra penetre profundamente no seu coração e transforme completamente a maneira como você enxerga a si mesmo e a sua história. Que ela mude a sua mentalidade de vítima para uma mentalidade de verdadeiro vitorioso. Você não nasceu para viver dominado pelas circunstâncias, pela dor ou pela escassez. Você nasceu para dominar, para caminhar com autoridade espiritual, para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo, como declararam as promessas de Deus sobre aqueles que confiam em sua palavra. Com Miguel, Gabriel e Rafael ao seu lado, talvez o seu presente ainda seja marcado por desafios, batalhas e momentos de luta que exigem perseverança e coragem. Mas o seu futuro está sendo preparado para glória, restauração e vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que a sua presença ilumine cada decisão da sua vida. Que a paz divina envolva o seu coração e que a companhia dos santos arcanjos seja uma realidade constante em sua jornada, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém, amém e amém. E neste exato momento, enquanto a atmosfera espiritual parece se tornar ainda mais intensa, carregada de uma eletricidade divina que envolve o ambiente ao seu redor, sinto que precisamos avançar ainda mais profundamente nesta jornada de limpeza espiritual. Existe algo que muitas pessoas percebem, mas poucas conseguem explicar. Ciclos de dificuldades, fracassos ou situações de azar que parecem se repetir ao longo das gerações de uma mesma família. É como se uma porta tivesse sido aberta no passado distante e ninguém tivesse tido a coragem ou o conhecimento necessário para fechar. Esses ciclos se manifestam em padrões de escassez, conflitos familiares, doenças repetidas,
ou caminhos bloqueados que passam de uma geração para outra como se fossem uma herança invisível. Porém, saiba de uma coisa importante. Hoje os 3 grandes generais do céu não estão aqui apenas para uma visita simbólica ou para uma presença distante. Eles estão aqui para realizar uma verdadeira operação espiritual de varredura completa. Uma curiosidade que muitas pessoas desconhecem é que Miguel, além de ser reconhecido como o guerreiro invencível da milícia celestial, também é considerado em antigas tradições espirituais como o guardião das chaves do sol matutino. Esse título carrega um significado profundo, pois representa a autoridade de dissipar as trevas mais antigas que ainda permanecem sobre uma linhagem familiar. O sol da manhã simboliza o início de um novo tempo, a luz que rompe a escuridão acumulada durante a noite. Isso significa que Miguel possui autoridade espiritual para quebrar padrões antigos que tentaram acompanhar sua família ao longo das gerações. Se você sente dentro do seu coração que carrega um peso que não nasceu em você, mas que parece vir de histórias antigas, de dores herdadas ou de caminhos interrompidos por aqueles que vieram antes de você, saiba que neste momento Miguel está levantando a sua espada de luz azul. Com essa espada espiritual ele corta cordões invisíveis que ligavam a sua vida a ciclos de maldição, escassez ou sofrimento. Ele rompe esses vínculos espirituais e abre espaço para que um novo capítulo seja escrito na sua história. Antes de avançarmos ainda mais profundamente nesse mistério espiritual, existe algo importante que precisa acontecer dentro de você. A fé também exige atitude. Por isso, tome agora uma decisão profética em seu coração. Declare que a sua casa será limpa de todo rastro de inveja, de todo peso espiritual negativo e de toda influência que não vem de Deus. Permaneça atento, fortalecido e vigilante espiritualmente, porque quando o céu começa a agir em favor de alguém, novos caminhos e novas direções começam a ser revelados. Gabriel, o arcanjo da revelação e mensageiro das verdades divinas, traz hoje uma curiosidade fascinante para aqueles que se sentem estagnados ou presos em situações que parecem não avançar. Em textos espirituais antigos, Gabriel é descrito como aquele que governa o tesouro das mensagens divinas e que possui a capacidade de alinhar acontecimentos de maneira surpreendente em favor daqueles que caminham em obediência. Essa ideia simboliza algo profundo. Quando Deus decide agir, circunstâncias, encontros e oportunidades podem se organizar de forma inesperada, fazendo com que aquilo que levaria anos de esforço humano aconteça em um espaço muito menor de tempo. Gabriel se manifesta justamente nesse ponto da jornada humana, quando é necessário trazer direção e estratégia. Ele sopra ao ouvido espiritual da pessoa a ideia certa, o pensamento claro, a percepção que permite enxergar a saída de um labirinto que parecia impossível de escapar. Talvez a ideia que vai transformar a sua vida surja em um momento simples e inesperado, como durante um sonho nas próximas horas, em um pensamento súbito enquanto você toma banho, ou em uma conversa aparentemente comum que trará uma resposta profunda. Não ignore esses pequenos sinais, porque muitas vezes é assim que a sabedoria divina se manifesta no cotidiano. Gabriel é também conhecido como o mestre da sincronia, aquele que organiza encontros e oportunidades de maneira perfeita. Ele limpa os canais de comunicação entre o coração humano e a direção divina, removendo o ruído da ansiedade, o peso das preocupações e o chiado constante da dúvida que muitas vezes impede as pessoas de perceberem as respostas que já estão diante delas. Quando essa clareza espiritual se estabelece, decisões se tornam mais firmes, caminhos se tornam mais visíveis e a esperança volta a crescer dentro do coração. E então encontramos Rafael, o médico de Deus, cuja presença está profundamente ligada à cura, à restauração e ao cuidado amoroso que vem do céu. Em muitas culturas espirituais antigas, ele é associado ao elemento ar e à renovação do sopro da vida, simbolizando o poder de restaurar aquilo que estava enfraquecido. No livro de Tobias, encontramos um exemplo marcante da missão de Rafael, onde ele guia, protege e cura aqueles que caminham sob a direção divina. A presença de Rafael lembra que Deus não apenas liberta, mas também restaura. Ele toca as feridas mais profundas do corpo e da alma, devolvendo força, esperança e vitalidade para aqueles que estavam cansados de lutar sozinhos. Assim,
Quando Miguel rompe as correntes do passado, Gabriel revela o caminho do futuro e Rafael restaura a vida no presente. Forma-se uma poderosa aliança celestial que trabalha para que a sua história seja renovada e para que aquilo que parecia impossível se transforme em um testemunho vivo do poder de Deus.